Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Marcos Polidoro, gerente do Centro de Competência para a Educação da Mandriva Brasil. Estou aqui hoje só para fazer uma breve introdução, né, com relação à parte da Mandriva, né, a situação da Mandriva hoje, e daí passar para o nosso colega Sérgio Bedi, para que ele possa prosseguir aí com a apresentação do Pulse, que é o objetivo dessa palestra. Bom, a Mandriva, né, para quem não conhece a história, ela começou com a Conectiva, né, em 1995, né, a pioneira de Linux no Brasil, tá, e América Latina. Em 1998 surgiu também a Mandrake Software, tá, líder na Europa, também como distribuição Linux. E em 2005, tá, essas duas empresas decidiram se unir, tá, e aí deu origem à Mandriva, tá, inclusive com a junção dos nomes, né, de Mandriva, de Mandrake, e IVA de Conectiva. Tá, Mandriva. Bom, acho que quem conhece, quem já ouviu falar de Mandriva, ou mesmo de Conectiva ou de Mandrake, sabe que essas empresas são desenvolvedoras, distribuidoras do sistema operacional Linux, né? Só que o objetivo que também da gente estar aqui hoje, né, da apresentação do Pulse, é para mostrar que a Mandriva ela não é simplesmente empresa que faz a distribuição Linux, que está junto com a comunidade, né, que está fazendo todo esse trabalho colaborativo. Tá? A empresa também atua nessas 5 diferentes áreas. Tá? Eu vou fazer só um breve comentário de cada uma das áreas, até para não se estender aí, né, e aí entrar definitivamente na parte técnica do Pulse. Tá. Mandriva hoje trabalha também com projetos especiais. Tá? O que são esses projetos especiais? São PDVs, por exemplo, soluções de PDVs, né, onde a Mandriva hoje tem parcerias com a Casas Bahia, né, que hoje é uma das maiores lojas do Brasil. Tem também das lojas ReHap, né, de brinquedos, totalizando aí nessas duas empresas aproximadamente 1000 lojas no Brasil, né? E toda a solução, né, de infraestrutura, ou seja, de boot remoto, de criptografia de dados, foi desenvolvida pela Mandriva. Nós temos também ali a parte de soluções. Tá? Soluções Linux é a parte de, a maioria de vocês também deve conhecer, Firewall, Proxy, VPN, Pulse, que nós vamos estar apresentando aqui. Temos parcerias também com o Zarafa. Enfim, soluções Linux em geral para atender as empresas corporativas. Parte educacional, né? Aqui um destaque para o maior projeto hoje de educação no Brasil, o ProUca. Tá? A Mandriva, em parceria com a Intel e a Positivo Informática, estão hoje presentes nesse projeto, né, que é o maior de educação no Brasil e que tem uma estimativa mais ou menos de 600 mil máquinas, né, para as escolas. Então, hoje, toda essa solução, o desenvolvimento, a integração do software com a proteção da Intel, tudo isso desenvolvido por engenheiros da Mandriva. Parte de treinamentos. Treinamentos, nós temos hoje aproximadamente 25 centros de treinamentos no Brasil. E estamos em busca de novos parceiros também, tá, para ampliar a rede. O objetivo disso é que o material que é desenvolvido por técnicos e desenvolvedores da Mandriva, né? Então a Mandriva possui a linha de treinamento dela e a parte de certificação também da Mandriva. Tá?
equivalente a LPI. Parte de suporte técnico, só para finalizar, né? Isso hoje envolve suporte técnico desde o usuário final, né, primeiro nível, como também para empresas, como suporte corporativo, de primeiro e segundo nível. Okay? Bom, a princípio da introdução é isso, né? Não quero tomar mais tempo, senão acaba ficando muito comercial e o objetivo aqui é mais técnico. Então agora eu vou passar a palavra para o Luiz Renato, que vai falar um pouco do aspecto técnico e das características técnicas do Pulse, do Mandriva Pulse. E aí depois o Sérgio vai complementar com a parte técnica. Okay? Obrigado. Alô? Boa tarde a todos, meu nome é Luiz Renato, sou gerente comercial da Mandriva e nós viemos aqui hoje apresentar, além da Mandriva, né, essa solução muito especial que nós temos aqui para quem está pensando em governança de TI, administração de redes. E a nossa solução é para a gestão de parques de informática heterogêneos. O que significa isso? Significa que normalmente as empresas têm, né, normalmente você tem dentro da empresa um parque de TI, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, e quanto mais extenso é o seu parque de TI, mais dor de cabeça você tem, na verdade, né? Para controlar as suas máquinas não é fácil. Tem muitas soluções no mercado, cada uma com um propósito, e é difícil às vezes encaixar uma determinada solução que você tem dentro da sua empresa, dentro das características da sua empresa. E o Mandriva Pulse 2, que é essa ferramenta que está sendo amplamente usada no governo francês, onde lá nós temos casos de sucesso dessa ferramenta com uso de 90 mil máquinas numa rede, tá? Casos de sucesso de 15 mil máquinas, 18 mil máquinas conectadas. E o que ele faz? Controle de parque de informática heterogêneo. Então não importa se você tem na sua rede Windows, Linux, Mac OS ou Android. Ele vai enxergar a sua rede, né? Porque o controle dele é heterogêneo. Então, digamos assim, se fazendo uma ilustração que você tem aqui em Porto Alegre, uma empresa, essa empresa tem a sua filial lá em São Paulo e filial em Curitiba. Só um minuto. Desculpe. E o que acontece? Você tem a tua matriz aqui, tua filial em São Paulo e uma em Curitiba. Então, o que acontece? Nessa rede, essa rede VPN que você tem, como vocês estão acompanhando aí na página, né, parte de dentro, funcionalidades avançadas, ele faz o inventário completo da tua rede, remotamente. Você não precisa se deslocar até as máquinas para fazer leitura, né, para fazer ler o que tem de hardware e software da sua máquina. Através de um plugin, que é instalado também via rede, é possível que ele faz esse levantamento, esse rastreamento da sua máquina, tanto da parte de hardware quanto de software. Tá? Te posicionando sempre o que tem instalado em todas as máquinas e a configuração de cada máquina, né, no Pulse. Lembrando que depois o Pulse, vocês vão ver, é um sistema completamente gráfico, né? Você não precisa digitar nenhuma linha de comando. E o que ele faz? Você tem também a possibilidade de fazer imaging, né? Clonagem de disco. O que significa isso? Normalmente você tem lá uma máquina padrão dentro da sua empresa,
que você precisa deixar clonado essa máquina para alguma eventualidade. Normalmente você tem uma máquina padrão instalada no Office e alguns outros aplicativos, que é a tua máquina padrão de instalação quando chega um funcionário novo, alguma coisa nesse sentido. Você mantém um clone de uma máquina padrão dessa instalada no servidor Pulse, e quando você precisar reinstalar essa imagem, ele descarrega a imagem automaticamente onde você quiser. Tá? Nós fizemos um teste aqui, levou quanto? Uns 2 minutos, né, para restabelecer uma imagem, né, completa. 1 minuto por giga, aproximadamente 1 minuto por giga. Eu sempre dou exemplo assim, tipo, você também pode deixar uma clonagem de uma máquina especial que você tem dentro da sua empresa. Você tem a máquina do diretor, a máquina do presidente, que não tem que ter uma reposição imediata, né, por alguma eventualidade. Você pode, através de uma função chamada Wake on LAN, que é onde você deixa a sua máquina conectada na rede, né, à noite, conectada à energia elétrica, lógico, e o Pulse acorda a máquina, faz a clonagem dessa máquina no servidor, desliga a máquina, né, e você tem a clonagem todo dia das máquinas que você quer. No dia seguinte, se você tiver alguma eventualidade com essa máquina, você pode repor essa máquina imediatamente, né? Então traz muita versatilidade para quem gerencia parques de TI, para quem pensa na governança, na velocidade de reposição, no caso de um desastre, né, que a gente chama essa parte que controla a parte de disaster recovery das máquinas, né? Então você tem todo o controle da parque de TI e você pode também distribuir software. Você está aqui em Porto Alegre e quer atualizar um pacote do Office que está lá em São Paulo na máquina de uma determinada pessoa. Você consegue fazer isso. Você consegue fazer distribuição de software remota através do Pulse. Além do inventário, além do clone das máquinas, né? E o Pulse tem diversas outras características e funcionalidades técnicas, né, que agora eu vou passar o comando aqui para o nosso palestrante, o Sérgio Rafael, que vai fazer digamos assim, simular aqui um pequeno ambiente para vocês verem o funcionamento e também falar mais sobre as qualidades técnicas do Pulse, né, para que não fique só na nossa conversa aqui do folder. Então... Opa, e aí galera? Então, primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Sérgio Rafael Lemke, eu sou de Santa Catarina, de uma cidade do interior, chamada Pomerode, é uma cidade bastante habitada por alemães, por isso talvez vocês notem que o meu sotaque seja um pouco alemão. Eu vou ser mais nerd, digamos, tipo, eu vou falar de programinhas e de quem gera o inventário e quem que reporta essas coisas. Que é o Mandriva Pulse, que ele já falou bastante disso, inventário, instalação remota. O inventário é uma lista de hardware e software, é uma lista de hardware e software instalada em todas as máquinas na sua rede, por grupo ou individualmente. Nessa apresentação, no meu cliente, é um Debian, se eu não me engano. Ontem lá no nosso stand eu tinha um Mandriva Enterprise Server e poderia ser um FreeBSD ou qualquer outro sistema porque o cliente de inventário que é instalado nessas máquinas é o OCS Inventory. Então, quem já trabalha com inventário deve talvez conhecer essa ferramenta. Então, nessa apresentação, o inventário está sendo gerado pelo OCS, mas você pode usar outros no Pulse, por exemplo, via plugins. As outras opções são o GLPI, que é uma solução francesa, ou Fusion, mas o Fusion está em desenvolvimento ainda pelo pessoal lá, então... Aí eu vou falar, a main coisa que eu vou falar é sobre o módulo de imaging, que é a clonagem e reposição. Daí esse texto eu escrevi para soar bem humano, assim, bem entendível. Crie cópias clone de discos, independente de qual sistema está instalado. É uma cópia real, é 100% real. Tipo, eu crio um clone dessa máquina, guardo no meu servidor Pulse, tipo, eu posso fazer o que quiser nesse HD, qualquer uma pode destruir o sistema como quiser, que eu sempre vou conseguir recuperar em alguns minutos.
Daí eu fiz um texto para ilustrar um pouco. Tenho vários sistemas operacionais e distros no mesmo computador, usando o mesmo disco, instalando uma única vez e clonando. Daí a história é assim: tu pode instalar um sistema operacional nesse ThinkPad aqui, um SUSE, aí tu, depois de registrado no Pulse, tu instala um SUSE e clona ele para o servidor. Tu pode ter múltiplos sistemas, tu pode ter um Windows, tu pode ter um FreeBSD, um Mandriva, ou qualquer, sei lá, Gentoo. Instala, clona para o servidor. Aí, na hora para voltar essa imagem depois, tu vai ter aqui a opção restaurar Gentoo, restaurar FreeBSD, como o teu administrador do Pulse disse lá quais tu pode restaurar. A outra opção que eu acho bem interessante, que não sei se tinha gente lá no nosso da Mandriva, lá no box lá, que eu usei bastante um exemplo de criar instalar um sistema. Digamos, o exemplo que eu usei lá foi de um supermercado, por exemplo. Tu instala uma máquina lá, né, configura ela como cliente da tua rede, lá, como for, clona para o servidor Pulse, transforma a máquina transforma esse clone num master, e ele vai ficar disponível para todas as outras máquinas daí. E daí, na verdade, tu só vai precisar ligar a outra máquina, registrar no Pulse e vai ter a opção de restaurar, tipo, que vai ser aquele clone que a gente fez antes. É um pouco difícil de entender, mas depois eu mostro aí. Agende um veículo nas máquinas, cria clone e faça a restauração remotamente no dia e hora agendado. É basicamente esse negócio da restauração lá. Tu agenda um veículo LAN para as 3 da manhã e vai dormir. Às 3 da manhã o servidor Pulse vai mandar o pacote lá, a máquina vai ligar e no servidor Pulse tu seleciona qual opção ele é para escolher nesse menuzinho aí. Depois eu mostro lá. Aí nesse caso tu poderia deixar por padrão para ele usar, criar um backup às 3 da manhã. Outros módulos do servidor Pulse, que é o deploy, que eu criei uns pacotes Doom pacotes sem, porque tu pode instalar pacotes remotamente, mas é um sisteminha que tu faz, tipo, tu coloca o pacote no servidor junto com algum script de instalação. Tipo, no Linux seria o Firefox, por exemplo. Tu colocaria esse Firefox no diretório de pacotes, junto com ele no Linux um arquivinho em shell, um shell script. O servidor, o Pulse, ele vai mandar tudo para lá e executar o shell. Ele vai fazer o que tu, tipo, usando uma API que já está pronta. Então já tem muitos pacotes que já foram. No Windows, no caso, seria um .bat, que ele manda tudo para lá e executa o bat. E no caso ele usa alguma flag para tu não precisar dar um next, por exemplo, porque tu vai estar fazendo um deploy remoto, tu não vai querer dar um next lá na máquina. Então é tipo nós linuxeiros conhecemos bem tipo -y, -yes para tudo, next, 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 finish. Dá para dar uns comandos remotos também pela interface. Bom, depois eu mostro aí, tipo um shutdown, reboot, na hora que tu instala o servidor Pulse, ele já cria um executável para tu instalar nas máquinas Windows, um cliente. E nesse cliente na verdade tu escolhe, mas basicamente tem um VNC Server, porque tu pode acessar graficamente qualquer máquina do Pulse também. Ele usa um applet em Java no browser. O OCS Agent e a chave pública para tu poder dar comandos remotos e instalar pacotes. Porque para tipo uma autenticação, né? Na apresentação prática, o que eu vou fazer? Depois de tanto falar, daí eu vou fazer o que eu acho mais legal também. Eu vou ter um servidor com Pulse, que é essa maquininha que está aqui atrás, e uma máquina cliente com o MES5. Na verdade, o MES5 eu tinha lá na apresentação, agora já é um Debian, mas tanto faz, na verdade. O sistema que estiver na máquina, no caso, é um Debian, não tenho certeza. O plano é dar um boot na máquina, alterar algo notável nela. Eu já vou dar um boot nela para a gente não ficar esperando demais. Então, onde é que eu estava? Alterar algo notável nela, a gente altera o wallpaper, qualquer coisa. Depois eu faço um reboot e faço um clone dela. E quando eu tiver feito esse backup, eu volto lá naquela máquina e dou um fim nela, no bar dela. Tipo, qualquer um aqui pode vir fazer o comando que quiser lá nessa máquina. Pode, sei lá, formatar um -rf, o que quiser. Pode ser no Windows também, qualquer sistema. Que depois eu vou usar o Pulse para restaurar essa máquina aí, sem me estressar mesmo.
A ideia é mostrar que é um sistema que foi clonado no Pulse. Daí, se algum Zé, ou sei lá, um estagiário destruir o sistema naquela máquina, você restaura o servidor em minutos. Tipo, eu teria em casa, na minha máquina pessoal, eu teria um Pulse do lado. Quem usa muitas distros poderia achar uma utilidade muito boa para isso. Então, eu vou fazer login nessa máquina e de repente alterar o wallpaper para todo mundo ver que eu não estou sendo cheater. E depois eu coloco o monitorzinho nessa máquina aqui para vocês verem o menu do Pulse, e daí eu registro uma máquina e tudo mais. Mas antes eu vou brincar um pouco na interface também. Aqui tem umas screenshots, mas não acho muito necessário, porque eu vou abrir ele na vida real, digamos. Aqui tem uma partezinha, se está verde é porque a tua chave pública foi copiada para o servidor. Tu pode dar shutdown, pode instalar pacote remoto, acessar por VNC. As funções são disponíveis. Aqui tem uma lista de software instalado na máquina. É um cliente registrado no Pulse e ele fez o deploy de inventário. Aí tem o .NET lá instalado e tudo mais. Aqui ficou meio bagunçado, mas é o seguinte. Eu tenho uma VM rodando atrás com Windows XP. E essa VM eu acessei pela minha interface ali do Pulse. Aqueles ícones ali em cima são os ícones do Pulse. Aí eu abri por ali o acessar via VNC. Aí eu acessei a minha VM. Então, tipo, a VM está de baixo e eu acessando ela está por cima. Por isso ficou dobrado lá. Se fosse uma máquina remota, aquela de baixo lá não estaria lá. Seria outra máquina. Aqui são só imagens, mas que vou mostrar ao vivo. Menu numa máquina cliente Pulse. Vários sistemas podem ser lá. Clonando e restaurando uma imagem. Esse é o menuzinho que eu vou deixar lá depois. Ele vai rolar aí. Algumas partes em desenvolvimento. Integrar com o sistema de monitoramento Zabbix ou Nagios. Mais umas plataformas. Se alguém sugerir algo, o software é livre, está no GitHub. Baixem, compilem, instalem, reclamem. É isso aí. Software livre. Algumas empresas não já foi implantado. Na Airbus, Orange, no sistema na França, na escolinha de educação, não sei como fala, nos caras do governo lá que cuidam da educação. Acho que 90 mil máquinas, alguma coisa assim. Eles fazem inventário usando o Pulse. Eles fazem inventário e imaging. Ainda não vou dizer obrigado, porque ainda vou mostrar mais. Eu vou agora abrir a interface do meu servidor Pulse e vamos começar a brincar um pouco. Esse aqui eu conecto como root, porque eu tenho a força. No caso, ele não está rodando. Como eu mexo com o código diretamente, eu gosto de rodar ele no modo de debug. Aí eu começo a ver muitas mensagens legais. Essas mensagens ficam lá, então o administrador sempre pode ter um terminalzinho ali por trás. O XML-RPC que ele está falando é porque o código do Pulse é em Python, a interface em PHP. O código fonte é em Python, a interface em PHP e a comunicação é usando esse XML-RPC. Tenho só mais 10 minutos. Essa é a interface. Esse Debian eu já registrei antes. A gente vai poder ver aqui aqui eu poderia ver o VNC dele, mas eu não tenho servidor nele. Aqui tem o inventário desse cara. Aqui está, não sei se dá para ver, o sistema operacional, o gateway, não tem porque são duas máquinas uma na outra. O processador, um pouco sobre a BIOS, o software instalado nesse sistema. É um inventário bem completo. É o OCS que gera, né? Eu poderia estar usando o GLPI, por exemplo, e ele talvez me mandaria outras informações. Nesse caso aqui do hardware, por exemplo, a última vez que o usuário logou. São outras informações que provavelmente outro gerenciador de inventário mandaria. Aqui é a minha máquina, talvez eu não sei muito bem de onde é que vem esse nome Pulse, mas eu imagino que seja por isso. Aqui é a minha máquina Squeeze, ela a cada X tempo, ela, tipo, toda vez que o cara liga ou desliga, ela manda um ping para o meu servidor. Talvez não seja um ping, talvez seja um Pulse, talvez seja essa a intenção. Eu posso requisitar também o inventório manualmente e ela manda o acesso inventório, ele fica no Chrome. E a cada X tempo ele manda um inventório para o meu servidor. Então eu fico bem por dentro. Imaging. Esse é o menuzinho do meu servidor.
Então, aqui tem um e-mail e tem essa máquina já cadastrada, mas eu acho que não vai dar tempo de eu, de repente, clonar essa máquina antes, então eu vou só... Deixa eu ver se eu tenho um backup já, daí eu já destruo, dou um -rf nisso aí. Ok, então eu vou dar um -rf mesmo assim. Eu vou remover aqui do meu Pulse essa máquina e recadastrar. Então a gente vai estar... Deletou, não vai mais aparecer, daí eu posso cadastrar ali de novo. Eu vou fazer por aqui, depois eu troco o screen. Eu vou cadastrar, ou já poderia fazer isso agora. Não, tem uma parte que eu quero mostrar na coisinha, na telinha, na interface do administrador. Aqui eu vou pegar eu tenho um servidorzinho DHCP no meu server, uma FTP, AFTP na verdade, e um PXE. Esse cara vai mandar um menuzinho do Pulse. Depois, na hora que eu rebotar, eu vou aparecer lá. Então, como eu removi lá, apareceu que eu tenho minha rede, um servidor Pulse, e esse é um cliente, eu posso ter 1000, esse aqui é um. Eu tenho a opção continuar o boot normal, vai botar o sistema operacional que está lá, ou registrar como cliente Pulse. Eu vou registrar, porque eu removi. Vou chamar de Fizzle, sei lá como as pessoas falam. Essa máquina já vai estar registrada agora no meu servidor. Eu já posso mandar brasa aqui, pedir um inventário. Nesse caso não mandou inventário ainda porque eu não botei a máquina, não tem como listar o software e hardware. Tem aqui o acesso a VNC, mas... Na verdade, eu já posso criar um clone dele. Não preciso fazer nada, só registrei. Aqui iniciou o Debian, mas eu não quero. Quero entrar no nosso menu lá de novo e criar um clone. Ele vai pegar o menuzinho do meu servidor. Depois eu coloco em full screen. Não se preocupem. Antes eu tinha só a opção de continuar o startup normal ou registrar no Pulse. Eu registrei e apareceram mais opções. Uma é Create Backup, que é o que eu quero. Eu poderia ter trocado o screen agora. Ok, vamos trocar. Não sei. Putz, agora já começou o processo. Ok, vamos trocar. Só não sei como. Ctrl C aqui era para trabalhar, né? Ctrl Alt Del. Isso. Pode, manda brasa. Isso. Então agora eu vou sair da interface. Tipo, a interface eu não mostrei muito, mostrei um pouco do inventário só. Mas, tipo, eu tava lá o software e o hardware, tinha screenshot. Mas, digamos, aquilo ele já era. Depois que eu cadastrei a minha máquina Vou cadastrar aqui. Vou criar um backup, que é o que era a minha promessa da coisinha. E vou restaurar. E, se der tempo, eu rodo um OCS manualmente aqui. Agora só apareceu ali a imagem. Então, na primeira vez que eu rodei, só tinha essa opção aqui, continuar normal, ou essa aqui, registrar como Pulse. Essa opção, na verdade, eu posso setar para não aparecer na segunda vez, caso o MAC address da placa já esteja cadastrado, eu não mostrar. Não é o caso nisso aí. Então, eu vou criar um snapshot, é uma cópia real. Aqui, as duas máquinas têm placa gigabit e um cabo Cat5. Então, vai transferir uns 16 MB por segundo, alguma coisa. Eu preferia que fosse 100. É o que o cabo deveria suportar. Então vou esperar essa cópia aí terminar. Fizzle é o nome que eu associei ao hostname. Mas no caso, se tu tiver muitas máquinas, tu vai dar os nomes das pessoas, talvez. Tipo Rosângela, se ela trabalhar como secretária. Então, esse aí é o sistema que eu instalei hoje de manhã. Eu tô com vários sistemas aí, estou bagunçando bastante esse HD. Ele é um pouquinho maior, ele tem 2.2 GB. Ontem eu estava brincando, lá era um MES, ele tinha 900 MB. Aí eu restaurava em 1 minuto. Esse esquema aí vai demorar um pouco mais. 5 minutos. Will not work. Isso aí vai demorar 6.
eu deletei a máquina, então não mantenho meu snapshot para restaurar. Pessoal, prestem bem atenção em tudo que está acontecendo, porque depois, no final, a gente vai fazer um sorteio de 3 camisetas e a gente vai fazer perguntas sobre a apresentação. Quem acertar vai levar as camisetas e as canetas também no final. Então, fiquem atentos aí o que está acontecendo. Alguém tem uma pergunta aí sobre demanda? Tipo, enquanto isso aí clona, eu posso responder de repente. Pode, tipo, eu acho que os meus ouvidos estão... Alguém quiser beirar alguma coisa? A cópia, o disco tem 37 GB, mas tem 2,2 de dados. Só vai ocupar 2,2 no disco. As imagens são guardadas no servidor, num servidor NFS. Esse clone depois, quando eu der o reboot, ele não vai aparecer a opção de restaurar, porque talvez não seja muito seguro tu deixar restaurar, porque de repente alguém trabalha e restaura por cima onde não deve, então o administrador vai dizer quem vai poder restaurar a imagem. Sérgio. Fale. Boa tarde. Eu estava aqui com um folder na mão e no idioma do folder o software está em francês. Não ficou claro para mim naquela tela que não dá para enxergar direito, mas está em que idioma o software? O software, eu sou o tradutor, ele está disponível no GitHub, eu sou o tradutor da parte em português, mas tem em francês, inglês, espanhol e português. Na verdade, eu estou um pouco atrasado com a minha tradução. Existe alguma implementação desse software aqui no Brasil? Estamos implementando, tem um projeto piloto para implementar nas Casas Bahia. Atualmente não sei quantas máquinas são lá. E esse é o projeto e tem lá na empresa, né? Eu tenho a minha redezinha lá também. Obrigado. Ok. Obrigado. Então, nesse caso, estamos criando um super backup aí. Nem sempre é tão demorado. Certo? Oi. Assim, tem alguma forma depois, vamos supor, se eu faço um backup de uma máquina lá e aquela placa-mãe deu pau, eu converter isso aí numa máquina virtual para poder ter acesso a esses dados novamente? Tu pode restaurar numa outra máquina, de repente. Eu não sei qual é o formato que ele está guardando no save, no caso. Mas teria que dar uma olhada. Deve ser um formato bem conhecido e eu acho que, de repente, tu pode usar como instalador ou algo assim. Tipo, aquela imagem que seja auto-instalável. Digo, teria que ser uma pequena hackeada, porque o Pulse, de alguma maneira, ele está usando um script para restaurar aquilo. Então, tu botava aquela imagem, mandava usar aquele script de alguma maneira e mandava instalar. Suportado não, mas nós que somos talvez um pouco nerds, talvez conseguiríamos, né, dar um jeito nisso aí. Mas eu faço muito backup do sistema assim, que nem esse Debian. Digamos, esse aí, tipo, o Linux tem o kernel, ele já vai detectar os módulos de volta, mas se de repente eu faço um backup aí no ThinkPad, é um T9000 alguma coisa, processador não tão novo. Se eu restaurar aquela imagem, o processador for tipo um i7, aí já não vai dar, porque o kernel nem vai ter módulos desse cara aí, então. Mas em geral, esse backup aqui vai em muitas máquinas, mas isso não é uma grande feature do Pulse, isso é o Linux, né? O Linux tem essa habilidade. Beleza? Algo a complementar? Existe alguma compactação nas imagens criadas? Então, eu acho que ele usa um gzipão mesmo. Ele manda um gzip nisso aí, para ser até mais compatível, porque, tipo, eu não sei, eu acho que ele não chega a nível de sistema de arquivos. Porque tu pode ter vários sistemas, o Windows ou qualquer outro, deve ser um gzip da vida mesmo. Nesse caso aí tem 2.2 GB no nosso backup, mas quando a gente olhar no server, depois isso aí vai ter uns 600 MB. Tipo, a compactação é bem boa. Esse aí está backupado. Essa palavra, não sei se existe, mas eu usei. E vocês entenderam. Meu nome é Arthur. Eu queria saber se a interface gráfica, se ele, no acesso remoto ele tem interface gráfica e se dá para ouvir o áudio. Tu diz via VNC? É que essa seria uma feature do VNC, né?
Não sei o que o VNC suporta, na verdade. Mas áudio tu pediu? Não sei de VNC, na verdade. Não sei que tipo de frame buffer é o VNC. Então, criei um backup, ele não está aqui, como eu falei, eu teria que, o admin vai ter que dizer para o cara que está liberado. Mas antes, como eu tinha dito, destruir isso aí. Então eu vou vir aqui, vou no Imaging, vou na máquina Fizzle, ou Fizzle, como quiserem, como é mais pomposo. Vou na parte de Imaging. Aqui vai ter uma imagem chamada Fizzle. Vou adicionar o meu menu para depois a gente restaurar. Mas antes eu vou colocar um nome mais legal nela, para a gente lembrar. Como é o teu nome? Ok, o backup vai se chamar Clara. Só está terminando aqui para... O nome dela é fácil, na verdade, isso ajudou bastante. Alright, botou. Acho que eu nem vou entrar no X. Não, eu vou entrar no X, mas... isso eu fiz muito no stand, lá tem gente aí que eu já vi que já viu isso. E se vocês quiserem dar uma fuçada legal lá no Pulse, podem chegar lá no stand da Mandriva, que é só mandar brasa lá, que qualquer sistema aí que vocês tiverem. Ou eu não tenho nenhum Windows para fazer esse teste aí, porque eu não tenho nenhuma licença, né? Se tivesse uma licença, talvez. Mas ainda assim eu gosto do Linux de software livre, então... Vou logar como root e vou fazer algum comando que o meu sistema não vai gostar. Posso fazer uma pergunta? Manda. Queria saber se dá para usar em domínio Windows. Se eu tenho uma máquina com Linux, no caso Mandriva, aqui. E eu preciso fazer inventário de uma rede que está num domínio, no Windows. Vai precisar detectar máquinas com XP, Vista, Windows 7? Eu não sei se eu entendi muito bem. Se vou conseguir fazer um inventário de um domínio Windows. Isso, sim. Não tem problema nenhum para detectar o servidor só roda em Linux, né? O servidor Linux. Tu teria que colocar o servidor na tua rede e colocar ele junto naquela rede, para enxergar as máquinas também. Mas ele é, tu pode ter Linux e Windows ou o que quer que seja. Eu vou dar uma -rf no bar, que eu já fiz isso aí várias vezes e o pessoal gostou. Talvez um asterisco para ser mais pomposo ainda. Sérgio, Yup. a máquina cliente ela tem requisito de hardware? Bootar pela rede? Não? Não. O cliente não nenhum hardware talvez botar via rede, mas qualquer máquina moderna hoje Já faz isso. Beleza. Qualquer máquina moderna hoje bota via rede, né? Senão nem compre. Isso aí está destruído já. Caso alguém saiba, o RM-RF ele é bem desleal. Eu não tenho mais nenhum comando, nem o power off tem para desligar. Eu vou ter que desligar no dedo. Isso é uma pena, porque o HD geralmente sofre. Ok, destruída, né? Aí, eu tenho aquele backup lá chamado Clara, que eu acabei de fazer lá. Tomara que não demore tanto para ele voltar. Digamos que o Zé então estragou o servidor, que nem eu fiz aqui agora. Me falaram no MSN que o comando rm-rf era legal. Aí eu executei no servidor da empresa. Restaurar a Clara foi o item que eu coloquei lá. A gente já, graças ao bom samaritano, eu tinha um servidor Pulse lá que tinha uns snapshots. Dependendo do gosto do cara, dá para usar como backup. Eu estava conversando com um cara ontem lá, tem os backups incrementais, que são menos coisa, e tenho essas imagens inteiras aí. Aí ficou meio que uma discussão de qual era melhor. Eu sempre falava de repente usar os dois em conjunto. Mas, digamos, o cara vai fazer um backup incremental na sexta-feira à noite, e ele todo dia só faz à noite. Então, digamos que se tu fizer uma imagem dessas, tu vai ter a mesma quantidade de dados. Então não haveria exatamente uma perda.
só haveria mais tráfego. Mas, por outro lado, haveria todo o conforto de tu teu servidor estragar, aí tu só restaura uma clara, ou como tu chamar o teu coisinha, né? Teu backup. Pode colocar uma data nele. O RM-RF está sendo restaurado aí. Logo ele vai sorrir de novo para nós. O servidor estará de volta. Eu fiz ontem com o MES 5, esse processo lá, tinha bastante gente aí junto. Não deu para mostrar todas as features, aqui tem a parte de inventário, é muito legal. Se eu desse para trocar o monitor, mas melhor não. Não, deixa aí, porque eu vou acabar usando essa aí. Se desse para ter mostrado um pouquinho mais, a parte de inventário é bem legal, ele lista todo o hardware naquela máquina. Quantidade de memória, processador. Eu mostrei um pouquinho lá, mas não... E eu mexo também com a parte de deploy de pacotes. Eu tenho uma listinha de pacotes, um Gedit, um Chromium, aí tem lá os processinhos de restauração de instalação remota desses pacotes. Aí na hora que eu crio o pacote, eu posso criar ele e tem uma opçãozinha, necessita de reboot, eu só marco aquela opção. Aí ele instala aquele... No Windows isso é bem popular, no Linux não. Aí simplesmente ele vai instalar aquele pacote e rebootar a máquina. E a rede está ajudando, não está ajudando nada essa rede. Eu acho que até a minha net lá em Curitiba é melhor, é mais rápido. Não confiem nos Cat5. Então, a partezinha de pacotes, tu vai ter as máquinas lá, tu pode entrar numa máquina, escolher a opção de deploy pacote, eu não sei como botar em português lá. Daí tem todos os pacotes listados e tem um play. Tu clica no play, ele já vai, já que o meu pacote de agentes lá, ele tem a chave pública, né? Certamente a chave pública. Aí ele já conecta e manda o pacote lá. E tu pode fazer assim também, se a máquina estiver desligada, tu pode... mandar um bundle, sei lá como chama, é tipo um pacote de programas para instalar, tipo startup, tipo no startup tu vai executar aquilo, aí tu dá um bacon LAN nela, ela vai ligar e vai começar, tipo, assim que ela der o ping dela, tipo tá viva na rede, né? Daí ele começa a instalar aqueles programas. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. De cor não é muito eficiente. Você pode criar usuários, a coisinha da França lá que eu falei que tem 90 mil computadores ou 100, não sei bem. Eles têm 100 administradores do Pulse, com perfis, né? Tipo, nem todo mundo pode fazer o que quiser. Certamente isso é muito bom. Pode criar grupos de computadores, que nem a história do supermercado, cria um grupo chamado caixas. Clona um sistema, como eu fiz, transforma em master, vou lá, ligo todos os caixas, registro no Pulse como caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa... Depois, como é master, eles já vão ter aquela imagem lá, sei lá, não dei um nome para ela, mas poderia chamar cadeira. Aí tu só dá restaurar, e daí tu pode tomar um café e as máquinas vão estar todas levando o sistema, sei lá, matriz ou a única instalação que tu fez. Ok, foi perfeito então, porque já vai. Se alguém tiver uma pergunta, alguma dica, alguma ideia, pode mandar brasa aí que time is money. Na verdade aqui não, time is bronca aqui. Aí, ó, esse é o sistema que eu destruí lá. Vou dar login de novo só para vocês verem a telinha. Aqui eu abortei o módulo de imaging, né? Mas teria a parte de deploy de pacote, de acesso remoto, de comandos remotos, de bacon LAN. Esse, na verdade, tipo, a empresa não me pediu para fazer essa palestra. Eu trabalhava na distro, a distro ficou ficou popular, né, para o povo, lá para a comunidade fazer. Como eu trabalhava na distro, eu fui movido para outro projeto, fui movido para o Pulse. E daí eu não sabia nada mesmo. Eu comecei a mexer, fiz essas partes de imaging aí. Daí achei massa, assim. Quis mostrar para mais pessoas. Ó, esse é o destruído aí que voltou das cinzas. Eu acho que eu poderia ter feito uma coisa mais inteligente antes. Acessar o servidor de volta daqui.
Ele está pegando o DHCP do servidor, ele sabe quem é o servidor, ele sabe quem é o IP. O tempo está acabando, mas testemos, porque esta é uma parte boa de ser nerd. Ok, não tem o web browser. Azar. Não tem web browser. Eu lembro que eu removi uns programas hoje para tentar fazer essa imagem ficar um pouco mais leve. Ah, deixa eu ver qual tamanho ela ficou. Compactada. O meu servidorzinho aqui, ele tem 20 GB. Eu tenho muitas imagens nele. E eu tenho muitas porque ele faz essa compactação bem potente, digamos. Aqueles 2.2 GB viraram 622 MB. Bom, alguma pergunta aí se alguém tiver, talvez? Não dá mais? Bom, galera, é isso aí, espero que tenham gostado. Cheguem lá no nosso stand que podem destruir quantas máquinas quiserem. Ficarei feliz de restaurar. Pessoal, então a gente vai agradecer, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês aqui. E eu gostaria de fazer, não vai ser um sorteio, né? Aquele que primeiro levantar a mão, que eu enxergar por aqui, depois que eu fizer a pergunta, vai ganhar a camiseta, né? Então vamos lá, me ajuda lá a ver quem levanta a mão primeiro, Polidoro. Tá? Olha lá. Qual é o sistema, o aplicativo open source que possibilita você controlar até 90 mil máquinas ao mesmo tempo? Quem? Qual que é a resposta? O Pulse 2? Não, tem que dar uma colher. Ele não viu o 2 lá. Não viu o 2. Fazer uma outra pergunta agora. Essa aí é mais difícil, hein? Queria que alguém listasse 3 características do Pulse. Acho que eu vi lá, que levantou a mão lá. Pode falar. Como? Deploy de programas. Muito bem. Agora a última pergunta eu vou passar. Essa aí é mais difícil. Passar para o palestrante Bedi. Bedi. Agora você vai fazer a pergunta mais difícil. Uma pergunta difícil? Eu não tenho mais. Qual é o nome que eu dei para o backup? Era um nome feminino. Não, tu já ganhou, né? Como? Valeu, Raul. Tem mais alguma coisa aí? Vamos jogar? Joga aí no meio. O pessoal deve gostar. Restaurar. Pessoal, então a gente vai agradecer, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês aqui. E eu gostaria de fazer, não vai ser um sorteio, né? Aquele que primeiro levantar a mão, que eu enxergar por aqui, depois que eu fizer a pergunta, vai ganhar a camiseta, né? Então vamos lá, me ajuda lá a ver quem levanta a mão primeiro, Polidoro. Tá? Olha lá. Qual é o sistema, o aplicativo open source que possibilita você controlar até 90 mil máquinas ao mesmo tempo? Quem? Qual que é a resposta? O Pulse 2? Não, tem que dar uma colher. Ele não viu o 2 lá. Não viu o 2. Fazer uma outra pergunta agora. Essa aí é mais difícil, hein? Queria que alguém listasse 3 características do Pulse. Acho que eu vi lá, que levantou a mão lá. Pode falar. Como? Deploy de programas. Muito bem. Agora a última pergunta eu vou passar. Essa aí é mais difícil. Passar para o palestrante Bedi. Bedi. Agora você vai fazer a pergunta mais difícil. Uma pergunta difícil? Eu não tenho mais. Qual é o nome que eu dei para o backup? Era um nome feminino.
Não, tu já ganhou, né? Como? Valeu, Raul. Tem mais alguma coisa aí? Vamos jogar? Ah, joga aí no meio. O pessoal deve gostar.